volume do microfone. Estamos lendo o livro da sabedoria a saltos. E hoje chegamos numa sessão deliciosa do livro da sabedoria, que começa já no capítulo anterior, falando sobre a existência de Deus, mas que aqui se aprofunda, explicando o absurdo da idolatria. Ele diz: são insensatos por natureza. É um modo muito elegante de chamar alguém de burro, né? São insensatos pela própria natureza todos os homens que ignoram Deus, os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco pela consideração das obras chegaram a reconhecer o artífice. Isso para nós é muito importante. Por exemplo, quando alguém pega a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, depois da questão primeira em que ele define a teologia, na segunda, ele dá as provas racionais da existência de Deus, que são provas da suma razoabilidade que tem admitir-se a existência de Deus. Ou seja, crer em Deus não é a mesma coisa que chegar à conclusão de que Ele existe. Por quê? Quando eu creio em algo revelado, eu creio numa revelação. O que é objeto de fé é a revelação que Deus fez de si. Mas não o fato de que Ele exista, ou de que exista um Deus, de que exista um princípio. Por quê? Ora, São Tomás diz assim: uma coisa é você dizer que um homem está vindo, outra é você conhecer que aquele homem é Pedro. Ou seja, uma coisa é você saber que existe um Deus. Outra coisa é você saber quem Ele é. Quem Ele é, nós conhecemos pela divina revelação, contida nas Sagradas Escrituras. Mas que exista um Deus, isso não é matéria de fé. Isso é um simples dado de razão. E ele explica que, pela consideração das obras, nós temos que chegar ao artífice, àquele que as fez. Por um motivo muito simples, né? Alguém causou isso que está aqui. O problema é que, quanto mais a ciência pensou estar progredindo, mais ela se afastou da verdade. Por quê? Porque a ciência adotou uma percepção apenas quantitativa da realidade. Só existe aquilo que é quantificável, aquilo, portanto, que é material. O problema é que toda a realidade está cheia de aspectos que não são propriamente quantificáveis. Por exemplo, as qualidades de um objeto. A cor. O que é a cor? O que é a bondade ou a maldade de um objeto? O que é o sabor do objeto? Há qualidades que ali estão que não são quantificáveis. Portanto,
toda a ciência moderna como que reduziu a realidade às suas categorias mais baixas, que são as quantificáveis, a estrutura material, digamos assim, e, portanto, ela não enxerga a forma, aquilo que Aristóteles chamava de a forma, tanto as formas segundas, os acidentes, quanto a forma primeira, que é a forma substancial. Isso o Isaac Newton, nos Principia Mathematica, que é a obra principal dele, diz ex professo, diz claramente, não existe a forma. Tudo que existe é o que é quantificável. Isso entrou, e até hoje os cientistas mais ou menos pensam assim. Só que, no passado, havia explicações mitológicas para driblar a existência de Deus. Então ele diz, tomaram por deuses, por governadores do mundo, isso é uma ironia, o fogo e o vento. O fogo, Heráclito, um filósofo pré-socrático, dizia que a matéria primordial é o fogo. O vento, ar fugidio, Anaxímenes, outro filósofo pré-socrático, dizia que o ar é o elemento primordial. O giro das estrelas, Anaximandro, outro filósofo pré-socrático. A água impetuosa, Tales de Mileto, que é considerado até o primeiro filósofo, dizia que o princípio primordial é a água. E assim por diante. Ou seja, esse versículo é irônico porque é evidente que a água não se governa, que o fogo não se governa. Eles não têm personalidade, eles não podem causar nada. Então é uma bobagem ir atrás de um elemento primordial. Houve filósofos que falavam de um quinto elemento misterioso chamado éter, que seria a matéria-prima, a quinta essência, para além dos 4 elementos primordiais. Continua ele. Se encantados por sua beleza, tomaram estas criaturas por deuses, reconheçam quanto o seu Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza quem as criou. Esse versículo é genial. Por quê? O que é a beleza? A beleza é uma qualidade que está no objeto que o torna agradável. Mas o que é que torna o objeto agradável? O que faz com que o objeto seja atraente para o intelecto e a vontade ao mesmo tempo e, portanto, ele agrade, ele cause prazer? É um conjunto de qualidades que não podem ser medidas. Então, ele diz, olhando para a natureza e vendo a sua beleza, eles deveriam perceber que há um Senhor acima disso. Isso é o que nós chamamos de abstração. É quando eu, partindo de dados secundários, eu subo na compreensão de um princípio superior. Retirando do objeto todos os seus aspectos materiais, chegando à essência, da essência ao ser e assim por diante. Continua ele, se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, porque essa é uma outra questão. Esses dias nós estávamos vendo o quanto é destrutivo o poder do vento. Quando acontece um incêndio, o poder do fogo.
Quando acontece um tsunami, o poder da água. Quando acontece um desmoronamento, o poder da terra. Ora, esse poder que as coisas têm, essa capacidade de agir que as coisas têm, não podem advir delas. É muito simples. É uma questão de abstração. Se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, concluam daí que mais poderoso é aquele que as formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver por analogia aquele que as criou. Aqui a palavra analogia aparece no texto grego, exatamente assim. O que é analogia? Não é uma simples comparação. É a percepção de que o fogo tem poder, mas ele não é o poder. O vento tem poder, mas ele não é o poder. A água tem poder, mas ela não é o poder. A terra tem poder, mas ela não é o poder. Se o poder está neles, mas não se identifica com quem eles são, ele subsiste em alguém. De quem esses entes participam, e é isso que significa analogia. Ou seja, Deus tem em propriedade aquilo que as criaturas têm em parte. E por assim dizer, Deus é aquilo que parcialmente nós temos. Contudo, estes merecem menor apreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, é como se ele dissesse, pensando melhor, nem a este se pode perdoar. Por quê? Se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Claro, você percebe, por exemplo, a arquitetura de uma pena de galinha. É de uma perfeição tão grande, quando analisada no microscópio, que chega a ser absurdo você dizer que aquilo se desenvolveu apenas como matéria. A estrutura de uma molécula é tão perfeita, tem uma arquitetura tão magnífica, que como é que eu não posso perceber que há uma inteligência por detrás daquilo? Eu abrir mão de perceber isso. É exatamente o que São Paulo, citando o livro da sabedoria, diz em Romanos capítulo 1, mas que na verdade deveria ser algo que todos nós cristãos deveríamos compreender com certa clareza. Ou seja, a existência de Deus é o que dá lógica ao universo. Esses dias eu via um exegeta, um estudioso das Escrituras, que se tornou ateu, radicalmente ateu, dizendo o seguinte: olha, os filósofos ficaram muito preocupados com esse assunto do ser. Mas o ser não existe. O que existe é a coisa concreta. Essa história de ser é uma viagem, dizia ele. Eu pensava, ele disse, esta história de ser é uma viagem. Então ele está negando o ser, e para negar o ser ele precisa dizer que a coisa é. Ele está entrando numa contradição interna e ele não percebe. Ele está dizendo, o ser não é. Bom, se o ser não é, o que é? Ele não consegue perceber a ilogicidade do que ele está dizendo. Não há como negar
esse princípio sem reforçá-lo. Por isso ele é um princípio. O raciocínio desse capítulo do livro da sabedoria nos leva a procurar uma causa que está por detrás de todos os fenômenos. Porque é evidente que tudo que existe, existe por uma causa. São Tomás diz como um refrão na questão sobre a existência de Deus. Ele diz: não podemos proceder até o infinito, temos que dizer que há uma causa primeira, que há um motor primeiro, e assim por diante. E aí as pessoas se perguntam: mas por que não se pode proceder ao infinito? Por uma razão simples. Se um trem parte do infinito, ele não vai chegar aqui nunca. É ou não é? Ele está partindo do infinito. Então nunca vai chegar aqui. Ora, é evidente que nós chegamos aqui. Portanto, tudo não pode ter partido de uma série infinita de causas que não chegam a lugar nenhum. Simples assim. Qualquer criança deveria ser capaz de perceber intuitivamente esse raciocínio. Portanto, embora os ateus queiram pagar de muito entendidos, de muito intelectuais, na verdade mesmo, eles se confinaram num aspecto muito parcial da realidade, secundário, impermanente. Eles passaram a considerar a realidade a partir de uma concepção vazia de tudo que existe, da física, por exemplo, e por isso não conseguem perceber a realidade que carrega algo de imponderável dentro de si e que só pode ser percebida se nós damos um salto sobre a física. Quando nós pensamos na consciência humana, então, tudo se complica. Porque esse fenômeno chamado consciência, ou seja, eu sei que sou, eu sei que eu penso que penso. Os ateus da neurociência dizem que isso é produto de sinapses cerebrais. Mas assim, isso é só uma bobagem. Por quê? Uma sinapse, ela pode até realmente ser um movimento químico, cerebral, neurológico, mas ela não determina o conteúdo do que eu penso, o conteúdo do que eu quero, o conteúdo do que eu faço. A minha liberdade é uma experiência que eu faço diariamente. Eu sei que eu sou livre. Eu não sou forçado por impulsos elétricos cerebrais. Algumas coisas que eu prefiro, outras que eu não quero. E por mais que eu queira dizer que isso se refere a experiências passadas, etc., tal, eu, na verdade, apenas estou tentando justificar o injustificável. Porque, na verdade, eu faço a experiência concreta da minha liberdade diariamente. Ora, se eu sou livre, e se a liberdade é um poder, eu posso querer e não querer? A pergunta é muito simples. De onde vem esse poder? Já que ele não pode vir da simples matéria. Portanto, é exatamente o que diz o livro da sabedoria. São insensatos por natureza aqueles que ignoram a existência de Deus. E por isso é inexcusável. Não tem desculpa, porque quanto maior a ciência, maior a obrigação de conhecer a causa de todas as coisas.